Queria pedir que você segurasse a sua Bíblia comigo. Vamos fazer uma declaração de fé juntos. Fala essas palavras crendo com todo o seu coração, né? Diga comigo assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga: eu creio. Amém. Diga: eu estou sendo transformado de glória em glória. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 15. Deus trouxe uma palavra ao meu coração nessa tarde. Eu estou substituindo o meu esposo. Ele está um pouco enfermo. Mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Amém? Então, Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, na verdade. Me acompanhe, por gentileza. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Feche seus olhos, vamos dar graças. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, por esse culto, por esse tempo de adoração, de louvor, de exposição à sua palavra, por esse tempo, Pai, onde nós abrimos mão de outras informações e atividades e colocamos o nosso coração na tua presença, para ouvir a sua voz, para sermos ministrados pelo teu Espírito, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar individualmente a cada coração aqui. Nos dê revelação, entendimento, discernimento. Abre a tua palavra para nós e alimenta-nos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Paulo e Timóteo, né, como diz aí no versículo 1 do capítulo 1, escreveram essa carta a uma igreja que estava em Colossos, né? Então, é a carta aos Colossenses. E nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele quer destacar o que é o tema da nossa mensagem hoje: a supremacia de Cristo nos mundos. No plural, nos mundos. Né? Não é um erro de digitação, é nos mundos. Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, Cristo tem a supremacia. Tanto nas coisas visíveis,
quanto nas coisas invisíveis, Cristo tem a supremacia. Se Ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas, seja no tempo, antes do tempo ou depois do tempo, Cristo tem a supremacia. Foi do agrado de Deus que a plenitude, ou seja, que aquilo que é completo, tudo que se refere a esse mundo que nós vivemos, tudo que se refere ao mundo vindouro que nós viveremos, tudo que se refere ao mundo de onde nós viemos, tudo que se refere à vida está nele. É como se hoje todo mundo usa internet, não é assim? Então os aplicativos não estão na rede, os sites não estão na rede, tudo que a gente funciona hoje não está na rede. Pronto, Jesus é como se fosse a rede. E todos os sistemas, aplicativos e tudo que foi desenvolvido está nele. Agora, o pecado, ele danificou. O pecado corrompeu os sistemas, os aplicativos. O pecado corrompeu os propósitos de Deus e a funcionalidade. Foi um vírus. E para que esse vírus fosse removido, fosse feito um backup e os sistemas restaurados, aplicativos restaurados, havia necessidade de algo no mundo espiritual ser resetado, apagado completamente. Isso só seria possível se o próprio Deus se fizesse carne, sangue humano, como o meu e seu, e apresentasse a Ele mesmo um sacrifício e reconciliasse todas as coisas com Ele mesmo. Tanto aquelas que estão no céu, quanto aquelas que estão na terra. Tanto as coisas visíveis, quanto as coisas invisíveis. Tudo que Jesus fez no seu sangue naquela cruz foi para que tudo voltasse a convergir nele e ele tivesse novamente a supremacia em todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Então, uma das coisas que eu quero começar destacando para vocês é a maneira como o apóstolo Paulo apresenta Cristo. Ele apresenta dizendo que ele, Jesus, a imagem de um Deus invisível. Como que algo invisível tem imagem? Estranho, né? Como que algo invisível tem imagem? Não é que Jesus é a imagem de Deus no sentido dos olhos, da boca, dos traços genéticos, mesmo porque Deus é Espírito. Amém? E Deus é Espírito. Ele é a imagem no tocante, o caráter, a pessoa, o modo de agir do próprio Deus. Pôde ser visto em Jesus. Vocês se lembram quando Filipe perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai. Mostra-nos Ele. O que Jesus respondeu? Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você me pede, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Creia pelo menos pelas mesmas obras. Não é? Então diga comigo, Deus quis se fazer conhecer. Diga, Deus continua querendo se fazer conhecer. Diga, Deus quis se fazer conhecer na pessoa de Jesus. E Ele continua querendo se fazer conhecer através do corpo desse Jesus, que é a sua igreja. Quantos são a igreja do Senhor aqui? É através de você que Deus continua desejando se revelar. Aonde você for, em qualquer ambiente, começando pelo núcleo familiar, faculdade, amigos, trabalho, filhos, relacionamentos. Não apenas no aspecto evangelístico da mensagem, mas no desfrutar da presença dEle. Você já esteve agoniado, atribulado, e alguém de Deus chegou do teu lado, te abraçou e deu uma palavra para você? Pronto, é o próprio Cristo. Porque o seu corpo, a sua igreja, não funciona a parte dele, funciona nele. Embora você não esteja vendo, o fato de você estar aqui nessa noite é porque o corpo de Cristo continua trabalhando. Em dimensões visíveis, em dimensões invisíveis, mas o corpo de Cristo continua trabalhando, mesmo porque Ele é o cabeça desse organismo gigante chamado igreja. Está comigo, queridos? Então Deus, Ele quis se fazer conhecido em Jesus,
Pastor, eu quero conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu quero uma experiência com Deus. Eu quero viver algo novo com Deus. Isso é maravilhoso, esse desejo. O pontapé inicial disso é você conhecer a Jesus. E como que nós conhecemos a Jesus? Observando através da sua própria palavra o seu modo de agir, o seu modo de olhar para as pessoas, o seu modo de perdoar, a maneira com que ele tratava os discípulos, com que ele tratava as pessoas que o buscavam. Jesus não se comportava daquela forma porque ele era o Filho do Homem. Jesus se comportava daquela forma porque a igreja precisaria fazer o mesmo. Está comigo? Ele fez como cabeça, como início, para que a igreja desse seguimento posteriormente, assim que ele fosse assunto aos céus. Então, Deus continua desejando se fazer conhecido. E hoje, como ceia do Senhor, eu quero trazer isso ao seu entendimento. Quantas pessoas passam por você por dia? Quantas pessoas passam por sua vida no mês, no ano? Pessoas que desejam, estão ansiando do Senhor e de Deus. Mas elas precisam apenas te encontrar. Se elas encontrarem a igreja, e agora não é o nosso endereço, mas se elas encontrarem um pedacinho da igreja, essa igreja vai manifestar Cristo para ele, vai manifestar Cristo para ela. Queridos, quando nós acoplamos a nossa identidade com a identidade de Cristo, assumimos que somos um corpo do qual Ele é o cabeça, nós começamos a receber e a se cumprir aquilo lindo que foi escrito no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, então havia uma ligação, né? Que os irmãos, não é o povo, as pessoas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até a sola dos seus vestidos. Ali onde os irmãos se unem em união e onde o óleo desce, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali é o Antigo Testamento começando a criar caricatura do que Cristo revelaria no Novo Testamento como igreja. Amém? Então Cristo tem a supremacia. Nesse mundo, Satanás governa por um tempo limitado. Se você for ler Apocalipse, se você for ler os Evangelhos, se você ler as cartas apostólicas, você vai perceber que ele tem um domínio temporário. Inclusive, lá em Apocalipse, o próprio Satanás diz, segundo a visão de João, ele age dessa forma porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Deus deu a ele um tempo para ele atuar, um tempo para ele governar, um tempo para ele agir, mas esse tempo está acabando. Mas Deus não permitiu apenas que o diabo pudesse fazer as coisas, porque Deus é justo. Então, paralelo à atuação maligna, ele estabeleceu o seu próprio corpo na terra, a igreja. E a igreja também tem um tempo. A igreja também tem um tempo. Haverá um momento que a igreja será retirada da terra. A igreja tem um tempo. E até o próprio tempo, veja como o seu Cristo é gigante. Até o tempo existe dentro dele. Tudo está nele. Ele tem a supremacia de todas as coisas. E é por essa razão que ele disse, não estejam preocupados com o que vocês vão comer, ou vestir, ou calçar, porque com essas coisas os gentios se preocupam, nisso está o esforço deles, mas vocês têm um Pai que sabe o que vocês necessitam. Viver uma vida despreocupada não é viver uma vida na qual essas coisas não são importantes, mas é viver uma vida na qual essas coisas não são as primeiras coisas. O próprio Jesus concluiu dizendo, buscai então o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Jesus chamou de demais. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se Cristo tem a supremacia,
nesse mundo, no vindouro, nos reinos visíveis e invisíveis, Ele tem a supremacia de tudo. Qual é a palavra na qual eu devo me apoiar e ancorar o meu coração? Na palavra de alguém que domina e controla todas as coisas, que tudo está no controle das suas mãos. Nós estamos fazendo um estudo com a igreja, começamos hoje os 2 primeiros capítulos de Jó. Deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. E muita gente lê o livro de Jó com pouco discernimento, né? Com pouco discernimento. Mas ali não é Satanás quem está ditando o que acontece. Deus está dando um limite. Tudo aquilo que Satanás pediu, Deus disse, só vai até aqui. Você só vai até aqui. O Deus que deu limites a Satanás com relação a Jó é o mesmo Deus que dá limites ao mar e é o mesmo Deus que dá limites com relação a minha e a sua vida. Deus não é aquele apenas que criou as ondas do mar e disse, você só vai até aqui. Deus é aquele que criou a sua vida. E a Bíblia diz que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, está diante de Deus dia e noite para nos acusar. Mas Deus diz, você só vai até aqui, 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 aqui. É essa a razão de você viver uma vida despreocupada, porque Deus diz até onde as coisas vão. Compreende? E se você confia no Senhor com todo o seu coração, você sabe que você está debaixo de um aqui de Deus. E não existe ninguém que passa do aqui de Deus, irmão. Não existe. Não existe. A razão pela qual você precisa lançar toda a sua ansiedade e confiança no Senhor é porque Deus é quem diz o aqui. Enquanto nós gastamos o nosso tempo questionando porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo, e esgotamos a nossa mente em perguntas vãs e fúteis, se gastássemos essa mesma energia confiando que Deus dá o limite, e a comunhão com Deus, irmãos, ela é aberta para quem desejar. Agora, a intimidade do Senhor é para quem busca. Deus tem respostas que estão guardadas na sua intimidade. Não é que Deus não quer falar, mas são questões íntimas. E as respostas íntimas de Deus não estarão nos outdoors da vida. Serão dadas aos íntimos. Amém? A intimidade de Deus também está disponível. Ele mesmo diz, busquem e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não é assim que está escrito? Vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Ele ainda diz, serei achado de vós, diz o Senhor. E então farei mudar a vossa sorte. Então Deus tem respostas, sim, guardadas na sua intimidade. Tem coisas que a palavra deixa de modo claro, tem outras que a palavra aponta alguns caminhos, e algumas Deus escondeu na sua intimidade. E se você quer acessar a intimidade de Deus, você precisa desenvolver intimidade com Ele. Você está comigo? Então descanse o seu coração. Fala para o seu lado, descanse o seu coração. Diga, pode ter problema na bolsa de valores. Diga, pode ter problema com a ONU. Pode ter problema com tantas coisas de alta hierarquia. Mas as coisas só vão até onde Deus disser, aqui. Aqui. Só vai até aqui. E a mesma mão que diz que só vai até aqui é a mão onde o seu nome está gravado. Você está comigo? Cristo tem a supremacia. Não nivela quem Ele é a problemas pequenos e corriqueiros do dia a dia. Às vezes o nosso olhar está tão aprisionado nas coisas que estão ao nosso redor, que nós perdemos a referência de quem Ele é. E nessa noite, já que estamos aqui em memória dEle, vamos trazer à memória quem Ele é. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar. Voluntariamente ou involuntariamente, mas vai se dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor.
Ele é antes de todas as coisas. Antes da rede, dos aplicativos. Antes dos sistemas, das relações. Antes da vida, antes de tudo. Ele é. E quando tudo isso acabar, só Ele sobra também. É por essa razão que só a vida eterna nele. Porque tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim, olha, aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Aqui não é uma linguagem pejorativa. É apenas se eu vou trabalhar para comprar um apartamento. Uma hora esse apartamento vai envelhecer, vai perder o valor. Uma hora as paredes vão ficar feias. Uma hora aquele apartamento não vai durar para todos, sempre. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. De qual Espírito? Do Espírito de Cristo. Ele é a vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque só há vida nele. E quando tudo isso se acabar, que vai se acabar. Gente, o mundo está entrando em colapso. Hoje eu estava dando aula para os adolescentes, estávamos falando sobre a legalização da pedofilia, da zoofilia. Estávamos falando de como lemos Romanos. E eu mostrei para eles que nenhuma das pautas do governo hoje, no tocante à sexualidade, são coisas novas. Mostrei para eles a nível de Egito antigo. Tudo isso já existia. Romanos 1, Paulo já estava falando sobre isso. Homens que deixaram seu estado natural, mulheres que deixaram seu estado natural. Paulo já falava sobre isso. Não é novidade. Aí até lembrei, elas comentaram sobre as dancinhas do TikTok. Falei, é verdade, hoje existem as dancinhas do TikTok. Na década de 90 existia a boquinha na garrafa. É verdade? Satanás, ele muda a configuração, mas ele vai doutrinando as gerações. É por essa razão que a palavra de Deus e a igreja é o lugar que pode libertar a minha e a sua mente de uma formatação maligna, autodestrutiva. E eu estava lembrando com os adolescentes que na escola que eu estudava, lá em Cruz das Almas, primeiro eu estudei em escolas adventistas e presbiterianas, mas lá em Cruz das Almas era uma escola normal. E no intervalo tinha as caixinhas de som espalhadas pela escola e tocava esse tipo de música. E eu lembro que naquela idade, eu devia ter o quê? 13 anos, 14 anos. Eu ficava horrorizada. Eu não sabia o que significava a boquinha da garrafa, mas mesmo assim eu achava tão brega. Não entendia porque as meninas da minha sala faziam aquilo. Não é? Hoje é em outra versão, mas a mentalidade doutrinada da mesma forma. Trabalhei com os adolescentes hoje sobre o hedonismo, o prazer a todo custo. Ignora o sofrimento, foca naquilo que te dá prazer, né? Ou seja, eu não resolvo mais problemas, eu apenas lido com eles da melhor forma para mim. Né? Isso não é novo, isso é filosofia grega. Não é novo. E a humanidade pensa que está avançando. Pensa que está assim, conquistando coisas incríveis. Quando na verdade estamos nos perdendo. E não vai mudar. Porque está profetizado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai ser assim. Mas o único lugar onde você não pensa como o mundo é quando você está num corpo cujo cabeça é Cristo. Você está comigo? O único lugar que você não sente como o mundo é quando você está num corpo cujos sentimentos são de Cristo. O único lugar que você não é enganado por uma falsa teologia, pobre, medíocre, vazia, mundana, é quando você conhece quem Jesus é. Então você identifica facilmente, meu mestre não diria isso. Um problema comum é que nós até dizemos, meu mestre não diria isso. Mas nós também não tomamos nenhuma posição acerca do assunto. Um dos versículos que eu mais cito aqui na igreja é Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga assim, o meu Pai tem a supremacia de todas as coisas. Eu não preciso ter medo. Amém? Agora, vá comigo aí para o verso 17. No verso 17 e 18, existem definições aqui que o apóstolo Paulo está dando para Cristo, que são definições assim profundas.
Ele diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, ele já era. Agora volta para mim aqui. Se Jesus é antes de todas as coisas, ele é alguma coisa muito maior do que qualquer desejo que eu possa ser satisfeita. Você está comigo? Ele é alguma coisa muito maior do que qualquer coisa que eu deseje receber ou ter ou me sentir. Ele é alguma coisa maior do que qualquer necessidade, do que qualquer coisa criada. Ele é antes de todas as coisas. Isso, diga comigo, é quem ele é. Diga, o meu Pai é antes de todas as coisas. Queridos, nós acessamos o coração de Deus e a pessoa de Cristo quando nós acessamos aquele que é antes. Mas nós somos doutrinados por uma teologia maligna a diminuir o Cristo supremo nos mundos a coisas materiais que nem sempre existiram, que vieram muito depois dele e que em alguns casos roubam a nossa atenção. Você precisa buscar o Cristo que é antes. Crente precisa aprender a pensar. Pensa num ser pensante, tem que ser o crente. Porque o crente tem assuntos nessa palavra aqui que faz com que ele olhe o mundo e as coisas à sua volta sob uma outra perspectiva. O meu Deus é antes. Eu não busco a Deus porque ele pode me dar esse copo. O meu Deus é alguma coisa antes. O que é o copo na fila do pão? O que é o copo na fila do pão diante de quem ele é? E quando nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus, nós conseguimos colocar por ordem as prioridades, as necessidades, os problemas. É como se você está com um livro em um outro idioma que você não conhece. E daí você coloca um Google Tradutor lá, um intérprete. Daí quando você coloca um aplicativo para interpretar, você consegue compreender todo o texto. Porque veio ao seu idioma. Cristo é a chave que abre esse livro para que você conheça a sua história. De onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Cristo é a chave. Ele é aquele que ilumina o nosso entendimento. Ele é aquele que abre a nossa visão. É o Cristo. Então preste atenção. Você serve um Deus poderoso que escolheu no seu Filho colocar toda a plenitude. Plenitude não é o que a gente, com a nossa mente, consegue achar pleno. Plenitude é o que está habitando em Cristo. Há falsas imitações do que é ter uma vida plena. Há muitos métodos. Há muita teologia, há muito coach, há muito treinamento, há muita coisa para se ter uma vida plena. Há muita coisa. E algumas coisas devem e têm o seu lugar. Outras são puramente ilusão. Mas uma vida plena, de modo simples, é você estar em Cristo. Toda a plenitude está nele. Querido, se você está em Cristo, você vai saber olhar para as circunstâncias. Se você está em Cristo, você vai saber esperar. Se você está em Cristo, você atribui valor ao que é correto. Se você está em Cristo, você sabe olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Estar em Cristo é uma condição de sabedoria para se viver. E de quebra, a vida eterna. Está comigo? Diga, o meu Cristo tem a supremacia dos mundos. Agora, ele não é apenas antes de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Agora, vamos ver o que ele é. Ele também é o que no verso 18? A cabeça. Diga comigo, cabeça. Diga de novo, cabeça. Cabeça, aqui é uma posição. Ele está acima. Ele coordena, ele dirige, ele tem o governo de todo aquele que está na sua igreja, no seu corpo, na sua eclésia, no seu ajuntamento.
celestial. Agora veja como não faz sentido quando nós não compreendemos a palavra como ela é, simples, pura, linda, maravilhosa. Se eu estou em Cristo e esse corpo tem um cabeça, por que eu estou quebrando cabeça para achar soluções e caminhos se eu tenho um cabeça sobre a minha vida? Entende o que eu estou falando? Não é muito mais simples e fácil se submeter aos planos de Deus? Jeremias já não profetizou, Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei o quê? Que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês, observa o final, o fim que desejais. O fim que vocês desejam. Não é nem o fim que ele deseja, é o fim que você deseja. Vamos colocar no português mais simples, é como se Deus dissesse: eu tenho o caminho para você alcançar aquilo que você deseja. Se você confiar em mim. É por isso que está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Olha, um Deus que se importa em satisfazer não é nem a prece, é o desejo do seu coração. Em alguma das lamentações do próprio Deus com relação ao seu povo, Ele diz: ah, se Israel me ouvisse. Ah, se Israel me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Antes que falasse qualquer coisa, eu lhes atenderia. Lhe daria do trigo mais fino. Se o meu povo me escutasse. Olha o desejo de Deus, não de controlar as nossas vidas como uma marionete, mas de nos dar uma chamada e nós respondemos a isso com voluntariedade de coração. Um parêntese também aqui. Sabe o que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Não foi necessariamente por sua conduta, mas é porque com relação às coisas de Deus, Davi tinha um coração voluntário. Não houve rei como Davi que voluntariamente servia ao Senhor. Voluntariamente. Era um coração voluntário. Deus não precisava fazer chamada, Davi já estava lá. Coração voluntário, entregue ao Senhor. Querido, você faz parte de um corpo maravilhoso que é a igreja. E não é apenas um manancial. A igreja, corpo de Cristo. Na terra, nas nações. Isso é tão grandioso, isso é uma coisa tão gloriosa, que só pelo Espírito para a gente compreender. É os salvos que já foram, aqueles que estão chegando e ainda irão chegar, todos coexistindo no mesmo corpo. Um corpo espiritual, místico, digamos assim, onde todos nós estamos acoplados. E quando esse corpo deixar essa terra, nós vamos deixar junto. Amém? E aquilo que nós conhecemos hoje em parte, vai chegar o momento que nós veremos tudo como realmente é. Mas os nossos olhos começam a se abrir aqui. Os seus olhos começam a se abrir aqui. Nessa noite, em memória dele, eu estou trazendo a lembrança da igreja. Quem é o Cristo? Ele é aquele que por onde ele passava, os demônios não vinham porque ele repreendia, não, irmãos. É que a presença dele arrastava os demônios pelo anzol. E eles apareciam. Que tu queres, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus não falou nada. Só a sua presença. E olha a consciência do diabo, dos demônios. Vieste nos atormentar antes do tempo. É porque vai ter um tempo que eles serão atormentados, irmãos. E o Senhor, nesse tempo, vai vingar e enxugar dos olhos toda lágrima. Um dos maiores vales que eu passei na minha vida há uns anos atrás, eu tive de tudo para desistir. Meu ministério, minha chamada, tudo para desistir. Fiquei literalmente sozinha, eu e Deus, nas minhas decisões e escolhas.
E eu lembro que um dia orando, falando com Deus, e quando você está na presença do Senhor, assim, volta a dizer, irmão, não é uma coisa assim difícil. É só você conseguir se esvaziar. É só isso. Eu lembro que orando, chorando ali diante de Deus, saiu dos meus lábios. É quando o Espírito Santo coloca palavras na sua boca. Está lá em Romanos 8. E eu falei no meio da minha oração, eu disse, Satanás, eu não vou parar. E digo a mesma coisa hoje, novamente, anos depois. E vou fazer você pagar cada uma das lágrimas que você me fez derramar. E vou fazer isso, resgatando pessoas, entregando minha vida por uma causa. Irmãos, eu posso não ser muita coisa não, mas pensa numa pessoa convicta do chamado, sou eu. Olha, eu posso ter dúvida de qualquer coisa. Até se minha mãe é minha mãe, eu fui adotada. Mas eu sou filha dela mesmo, viu? Mas eu poderia ter dúvida disso. Mas eu não teria dúvida da minha chamada. Convicção. São pilares. Um cristão sem convicção de coisas básicas, como a supremacia de Cristo, ele voa. É como se ele fosse instável. Não tem fundamento. Está comigo? Então, ele é o cabeça. Fala para a pessoa assim, você tem um cabeça. Descansa. Deixa ele falar a sua cabeça. Amém. Trazer a direção, a instrução, o caminho. Amém. Agora uma outra coisa que ele também é o princípio. Ainda no verso 18, ele é o princípio. Essa palavra no hebraico se chama Bereshit. O princípio, ele é a gênese, tudo saiu dele. Ele é o princípio. Diga para a pessoa se ela está assim, Deus ainda sabe fazer princípios, começos. Diga para a pessoa assim, Deus não precisa remendar a tua história. Deus tem começos, irmãos. Deus tem princípios. Né? E ainda falando de hebraico, ele faz do bara, do nada. Cria a partir do nada, apenas com o poder da sua palavra. Por que nós nos estribamos no nosso entendimento e entregamos nossas emoções a um sistema maligno, quando temos um cabeça que tem planos para mim e para você, que tem pensamentos sobre mim e sobre você, e quer comunicar isso ao seu coração? Ele é o princípio. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. E às vezes a gente quer só que Deus resolva coisas que Deus quer acabar. Entende? Tem coisas que Deus não vai resolver, Deus quer acabar, para começar algo novo na sua história, na sua vida. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça muito atribulada de espírito. Dava para ver a agonia dela. E já conversamos por algumas vezes. E ela não conseguia se desvencilhar de um relacionamento falido. Mas é falido em todas as áreas. Não é um casamento, senão a conversa seria diferente. Mas um relacionamento pecaminoso, com alto dano emocional, que está desgraçando, entre aspas aqui, desculpa a palavra, a vida dela e da outra pessoa envolvida. Porque ela, às vezes, ela e muitos de nós, queremos que Deus resolva coisas que Ele quer encerrar. Amém. Fala para a pessoa, se ela está assim, no reino de Deus, crente tem que aprender a se despedir. Amém. Porque nós temos um Deus de coisas novas. Além dele ser o princípio e saber como é que as coisas funcionam e criar princípios, ele é o primogênito dentre os mortos. Fala para a pessoa do seu lado assim, a sua vida não acaba com a morte. Por quê? Porque ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, aqueles que nele creem com ele também ressuscitarão. Ressuscitarão. Diga assim comigo, repita, diga, antes, cabeça, princípio e primogênito. Diga, antes,
cabeça, princípio e primogênito. Diga, esse é o meu Cristo. Ele não está crucificado, amarrado num pedaço de madeira com cara de falido. Pelo contrário, irmãos, ele herdou um nome que é sobre todo o nome. E ele tem a supremacia de todas as coisas. Se você conseguir confiar nessa palavra, se você conseguir confiar em quem ele é, irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer com a sua vida. Você não tem noção do que Deus pode fazer com a sua vida. Com um crente que confia de todo o coração, com todo o entendimento. E para encerrar, pastora, como foi que ele conseguiu fazer tudo isso? Resetar o sistema. Aí tem gente que não entende quando Deus diz, das suas transgressões não me lembrarei mais. Por que não vai lembrar? Porque não existe mais. Resetou. E ele fez isso como? Verso 20. E havendo por ele quem? Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo mesmo. É Jesus morrendo para reconciliar com ele mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Diga assim comigo, teve coisa no céu, com prejuízo, que precisou ser reconciliado com Deus. Quais são essas coisas, pastora? Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que a minha vida foi reconciliada. Amém? Você e eu temos um destino. Você e eu, irmãos, não vamos ser parados pela morte e nem pelas agonias desta vida. Amém? O que Paulo escreveu? As aflições desse tempo presente. Porque vão ter aflições desse tempo presente. Elas não podem se comparar com a glória que em nós, diga comigo, em nós. Diga, não é lá no céu. Diga, é em mim. Há de ser revelada. Traduza esse versículo, pastora. Para cada tribulação há uma glória de Deus para se revelar em você. Em você. O modo como você passa pelas tribulações revela uma glória em você. Você manifesta a glória de Deus. O que é a glória de Deus, pastor? A glória de Deus é a parte de Deus que nós podemos interagir sem sermos mortos. Nesse tempo. Amém? Porque haverá um momento, irmãos, que nós iremos abraçá-lo. Amém? Sem risco de sermos fulminados. Amém? Mas a glória de Deus hoje, ela pode envolver a sua vida e ela quer envolver a sua vida. A glória de Deus quer envolver os seus pensamentos. A glória de Deus quer envolver o seu coração. A glória de Deus quer envolver os seus temores. A glória de Deus quer envolver suas agonias. A glória de Deus quer envolver suas inseguranças, suas certezas. A glória de Deus, sabe, é como a Shekinah, que quer abarcar o tabernáculo. Mas o tabernáculo da vez é você. O templo da vez é você. A Shekinah de Deus caiu sobre o templo, os sacerdotes caíram no chão, mas não é esse templo que nós queremos a Shekinah de Deus. Shekinah de Deus é num templo que se chama seu nome, você. Esse é o templo que a glória de Deus quer vir, se manifestar. E quando a glória de Deus vem, ela vai colocando tudo no lugar. Amém? Você recebeu algo nessa noite? Amém? Diga assim comigo, eu fui reconciliado com Ele.